Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Irmão, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Estamos aqui hoje, nesse domingo, na igreja Ministério de Adoração de Sacramento, onde tivemos o culto agora há pouco em espanhol, e Deus se manifestou gloriosamente, poderosamente na vida de todos que estiveram conosco. Agora eu quero trazer a palavra de Deus para vocês nessa manhã, quando Deus é o Rei da nossa vida. Na semana passada eu estava falando aqui sobre o rei Salomão, que a Bíblia diz que ele corrompeu seu coração e permitiu que as mulheres que ele recebeu, que não eram do povo de Deus, trouxessem outras religiões, outros deuses, e acabou que Salomão ele fez o que não era reto diante de Deus. Ele desagradou a Deus, e diz a palavra de Deus que veio uma grande ruína sobre a vida de Salomão. Agora nós vamos ver o outro lado. Quando um rei faz o que é reto diante do Senhor. 2 de Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 7. Em 2 de Reis, capítulo 18, versículo 1, fala do rei Ezequias. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e por 29 anos reinou sobre Jerusalém. O nome da sua mãe era Abias, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como Davi, seu pai, havia feito. Ele removeu os altos, quebrou as pedras sagradas e cortou os postes ídolos. Ele quebrou os pedaços, a cobra, a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquele momento os israelitas queimavam incenso nela. O rei Ezequias confiou no Senhor, diz o versículo 5, o Deus de Israel. Não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes dele, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ele guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que ele empreendeu. E também se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, que não falte a tua graça sobre a vida de todos os que estiverem acompanhando essa mensagem. Liberta os cativos, cura os enfermos, e que a tua palavra seja revelada por meio do Espírito a cada coração, a cada vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós vemos aqui no versículo 4 que ele removeu os altos, ele removeu as pedras de sacrifício, os postes ídolos. Isso era o errado que havia entrado através dos reis antecessores. Os reis iam fazendo o que era mal diante do Senhor e permitiam que essa idolatria, que o erro entrasse. Hoje aqui de manhã eu estava explicando, nós queremos às vezes resultados positivos na nossa vida. Nós queremos que as coisas resultem bem. No entanto, estamos fazendo o que é errado. Como é que você pode imaginar que algo vai dar certo na sua vida se você está fazendo o que é errado? Se você não faz o que é reto, principalmente aos olhos de Deus,
as coisas não vão dar certo para você. É o que nós vemos hoje em dia. As pessoas se descuidam, se desviam, elas se equivocam, começam a fazer coisas erradas, uma atrás outras, e depois, quando começa a aparecer as consequências, os sofrimentos, ela corre para Deus e ela quer que Deus resolva tudo. Mas como Deus vai responder se você não está fazendo, não fez, nem está fazendo o que é errado, o que é reto, diante dos olhos dele? Aqui no versículo 3 diz que o rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como Davi, seu pai, havia feito. Aqui logo em seguida você vai ver que o rei Ezequias recebeu uma profecia do profeta Isaías, que uma doença iria matá-lo. Então ele ficou enfermo e essa doença era mortal. E veio o profeta dizendo: arruma a tua casa, põe em ordem o teu reino, porque essa doença, ela é para a morte. Eu estava explicando hoje aqui de manhã quantas vezes nós passamos por situações e poderemos ainda passar por situações não somente de enfermidade, doença, mas situações da família, de trabalho, que podem levar à ruína, à destruição total da nossa vida. E o que nós vamos fazer nesse momento? Muitas pessoas se revoltam contra Deus e querem colocar a culpa em Deus. Não, porque Deus está permitindo isso, porque Deus faz isso. Mas naquele momento não é que nós vamos colocar Deus à prova, como muitos falsos pregadores aí, de falsas religiões, ensina a pessoa a colocar Deus em prova. Não, é Deus que está nos colocando em prova, é Deus que está provando a nossa fé, é Deus que está provando a nossa fidelidade, para ver se nós ainda estamos vivendo dentro do propósito pelo qual Ele nos chamou. Aí diz aqui que quando ele recebeu essa doença e essa notícia de que ele morreria, ele se humilhou diante de Deus. Ele volteou o seu rosto para a parede e chorou e clamou a Deus. E o ato de se humilhar diante de Deus fez com que o profeta Isaías recebesse uma ordem de Deus de retornar ao rei, trazendo uma mensagem que ele seria curado e que ainda viveria muitos anos mais. O que fez então Deus mudar ali aquela profecia? Se Deus mesmo falou que ele ia morrer, porque quando ele orou, ele falou: Deus, olha a minha vida e veja que eu tenho feito o que é certo, o que é reto diante do Senhor. E quando Deus ouviu a oração, ele inclinou os ouvidos para ouvir o clamor do rei. Deus viu que de fato o rei Ezequias estava fazendo o que é reto. Eu estava falando aqui agora há pouco no culto de espanhol. Quantas pessoas que, se ela orar a Deus e falar: ó Deus, olha a minha vida, veja o que eu estou fazendo, e Deus vai olhar e vai ver só coisa errada, vai ver que a pessoa é rebelde, que ela não escuta, que ela não aceita, que ela é cabeça dura, que ela é teimosa em querer sempre continuar fazendo as coisas do jeito dela. Com certeza, por isso que tudo dá errado na vida da pessoa, porque Deus não vê uma retidão diante dos olhos dele. Sabe, quando Deus ele olha para a nossa vida, ele não vai procurar a perfeição, porque ele sabe que nós não somos perfeitos, que mesmo que nós estejamos fazendo o que é reto diante de Deus, ainda assim existe muita coisa errada em nós, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Mas o que faz a diferença
é quando Deus ele olha e vê que você está se sacrificando, você está lutando contra o mundo, você está lutando contra você mesmo, contra a sua própria carne, para fazer a vontade de Deus, para fazer o que lhe agrada. Então foi isso que Deus viu na vida do rei Ezequias, e por isso que ele o abençoou. Deus ele quer ver isso na sua vida também, meu amado, meu querido. Deus, às vezes também, ele usa determinadas situações para trazer correções para a nossa vida. Porque às vezes pensamos que estamos fazendo as coisas bem e não estamos fazendo. Então, nesse momento que ele traz a correção, ele quer que nos humilhemos a ele e levemos o nosso coração na direção certa. É você se humilhar e reconhecer: olha, eu estou errando nisso, naquilo, mas agora eu aceito a tua palavra que me corrige e eu vou colocar o meu coração e a minha vida na direção certa. E às vezes, para você poder fazer o que é reto diante de Deus, você vai ter que desagradar até muitas pessoas, que é o erro que muitos estão cometendo. A pessoa fica preocupada em querer agradar as pessoas e termina desviando o teu coração, a tua vida dos caminhos de Deus. Aqui em 2 de Reis 18, fala sobre o rei Ezequias. Ele quebrou uma maldição ímpia que havia na sua casa, porque antes dele houve outros reis que fizeram o que era errado, permitiram a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, o pecado, e por isso que vinha então muita escassez, muita seca, muito sofrimento. Você pode observar no 1 de Reis e 2 de Reis e também nos livros dos profetas, que quando Israel não obedecia e não andava retamente diante de Deus, sempre vinha o sofrimento, seca, escassez, fome, miséria. Não é que Deus estaria castigando. Deus às vezes ele permite que essas coisas aconteçam como uma forma de despertamento, para despertar o nosso coração e para nos mostrar que estamos na direção errada. Que nessa manhã, essa palavra de Deus, essa palavra do Senhor também venha no seu coração, trazendo a correção. Porque você veja que ele quebrou os altares, ele quebrou os postes ídolos, ele tirou o que estava amaldiçoando o povo. Às vezes, na sua vida, na nossa vida, nós estamos permitindo a entrada de coisas que vão trazer sofrimentos para nós. E depois acaba passando esse julgamento de sofrimento a um círculo de impiedade, um círculo de sofrimento que vai passando para gerações posteriores, para os seus filhos, seus netos. Eles poderão sofrer por causa dos seus erros, né? Porque você deixa de herança aquilo que não é reto, aquilo que não é certo. Você veja que os filhos, os netos, eles aprendem do exemplo. E se o exemplo é mau, eles vão seguir os maus exemplos. Então que nessa manhã a sua palavra, a palavra de Deus, venha servir para você zelar pela sua vida e pela sua família. Nós somos zeladores de nossas vidas e de nossas famílias. E qualquer direção que colocarmos nos nossos corações determinará nosso futuro e da nossa família. Por esta razão, Deus trouxe o seu filho, o seu único filho Jesus, para ser o rei perfeito, não apenas para Israel, mas também para todo o mundo, para todo aquele que crê. Um rei, um líder perfeito, que vem para consertar os erros da nossa vida. Ele veio na linhagem de Davi e nos convida para recebê-lo como rei
nos nossos corações. Confiar nele significa depositar nele a sua esperança, humilhar-se, entregando-lhe o controle da sua vida. Então hoje Jesus te convida a deixar os desejos da sua vida e passar a entregar o controle da tua vida nas mãos do Senhor Jesus e não ter o autocontrole. Às vezes nós pecamos porque queremos ter nós o autocontrole, queremos controlar tudo, e às vezes nos deparamos com situações em que podemos perceber que não conseguimos controlar nada, nem ninguém. Às vezes não conseguimos controlar nem a nós mesmos. Nessa manhã eu convido você a aceitar essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra no meu coração. Feche os seus olhos. Deus querido, Deus amado, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos enviou o Rei perfeito, que é o Senhor Jesus, que é o único que nos pode salvar e nos livrar de todo sofrimento, toda dor. Eu te agradeço, meu Pai, nessa manhã, por essa palavra reveladora, que vem nos mostrar que é possível que nós, mesmo sendo pecadores e falhos, nós podemos fazer sim o que é reto, o que é certo, diante dos olhos de Deus, e podemos ter uma vida agradável, uma vida onde o Senhor pode olhar para nós e ver que nós estamos vivendo dentro do propósito pelo qual nós fomos chamados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine os teus caminhos nessa manhã, em o nome de Jesus. O amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo te acompanhem e te guardem hoje e sempre. Um bom dia, uma boa semana. Deus abençoe.